E aí, galerinha do canal, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque hoje é dia de atender o pedido de vocês. Sim, vocês mesmo que ficam me enchendo o saco nos comentários. Vamos fazer aquele tão aguardado vídeo de reaction, porque aqui quem manda são vocês e eu só obedeço, por livre e espontânea pressão. Hoje vamos mergulhar no mundo insano dos manhwas, para ver se a gente acha alguma pérola no meio dessa selva de enredos doidos. E o escolhido da vez é Martial Evolution. Então preparem a pipoca e vem comigo. O negócio já começa com o protagonista arregalando o zóio, tentando entender onde raios ele foi parar. De repente, pá! Uma mensagem misteriosa invade a mente dele. Porque nada nunca é calmo nesses mundos, né? Descobrimos que ele está em um planeta chamado Estrela Azul, onde todo mundo resolve as tretas no muque, porque é um lugar cheio de portais malucos e monstros querendo causar. Tipo o rolê aleatório de RPG que deu muito errado. Depois de anos de porradaria, a galera resolveu criar um tal de sistema de genes bestiais. Basicamente, uma vacina de monstrão que te deixa bolado de forte. Pra você ficar que nem o Hulk quando tá com prisão de ventre fazendo força saltando veia pra todo lado, ou Escanor quando tá tomando um banho de sol de meio-dia. Isso virou a única forma de evitar que a humanidade virasse patê de monstro. Agora, nesse mundo doido onde todo mundo vive no crossfit da espada, o nosso herói, que caiu lá de paraquedas, tá no cursinho pré-guerreiro, igual a gente quando faz pré-ENEM achando que vai virar médico. Só que o coitado perdeu os pais num acidente triste no segundo ano. E desde então, virou o fundo do poço acadêmico. O professor chega cheio de marra no palco e solta: "Galera, se preparem, é hoje que a gente vira X-Men." É dia da tal injeção genética, o momento que separa os futuros heróis dos que vão abrir pastelaria. Nosso protagonista, agora ocupando o corpinho de alguém que já estava na baderna, decide assumir a bronca e tentar colocar ordem no barraco. Chegando no salão estilo laboratório secreto da Umbrella Corp, o professor revela as caixinhas mágicas com os soros genéticos, tipo Kinder Ovo do Apocalipse. Cada um carrega DNA bruto de monstros diferentes. E quanto mais forte o corpo do aluno, melhor o monstrão que ele vai despertar. "Não entrem em pânico, só deixem o poder fluir", diz o professor como se fosse fácil. Um por um a galera vai tomando a injeção. Gritos, vapor saindo da pele, gente sofrendo como se tivesse comido pimenta nível 10. Mas aí chega a vez do nosso herói. Ele crava a agulha com aquela cara de "vai doer, mas vai valer". Só que nada. Nem dor, nem tremedeira, nem monstrinho. O professor olha e solta um: "E rapaz, deu ruim?" Nosso protagonista dá de ombros e brinca: "Será que me deram um soro genérico, professor? Promoção da Shopee?" Nesse momento aparece Even, a famosa valentona da sala, rindo como se tivesse comido carne de palhaço. E galera, o cara é um guerreiro de papel, não despertou nada. Melhor voltar pra casa e assistir dorama com a avó. Even adorava perturbar os mais fracos, principalmente o nosso protagonista, que era mais de boa e evitava confusão. Mas aí, do nada, bum! O coração do Iri, nosso herói, começa a disparar e surge uma interface holográfica na cabeça dele, tipo menu secreto de RPG. Mensagem do sistema: "Modelo de monstro infinito adquirido. Sistema, classe B, técnicas desbloqueadas, punho da montanha." Iri dá um grito: "Sai da frente, pirralha!" E Evin toda debochada: "Sai nada, você tá blefando, fi." Mas Iri, com os dentes trincando, diz calmamente: "Última chance, boneca." Aí, explosão. Uma onda de choque joga Even longe, como se tivesse levado um Hadouken. Vários alunos são lançados para o chão. Alguns vomitam arco-íris de tanta pressão. Mas dois ali resistem e pensam: "Eita, tem alguém mais forte que eu nessa bagaça?" O sistema do Iri então revela: template classe A despertado, ira do Imperador Demônio. Habilidades: sopro de azurita, pulso termonuclear, absorção de energia nuclear. Compatibilidade: 3% desbloqueada. O cara tá mais roubado que GTA com os mods ativados. Ele olha para os dedos azuis brilhando e sussurra: "Incrível, o sistema me deu esse poder?" A galera ao redor só observando, cochichando. Mano, era o Iri mesmo? Ele jogou todo mundo longe num piscar de olhos.
Até a Even, que tinha despertado o lagarto flamejante, mó poderzão, caiu dura que nem pedra. Meio envergonhado, Iri fala: "Foi mal aí, acho que exagerei um pouco. Eu avisei para saírem do caminho." Aí o alto-falante manda o chamado geral. Todos os alunos do terceiro ano que já despertaram, favor se dirigir ao salão de testes para a avaliação marcial. Lá dentro, 10 cilindros high-tech estavam prontos para escanear os novos guerreiros. Conforme cada um entrava, a tela mostrava nome, turma, nível e gene despertado. Ah, e o Luan da nossa turma? Despertou o gene do monstro inseto lâmina veloz, quase um mosquito ninja. Rapaz, o cara virou o Neymar da escola do nada. Ontem era só mais um aluno tentando sobreviver, hoje é o top 1 da turma. Chuzou tá brilhando mais que flash de celular em show. O bicho é o queridinho do ano, sem sombra de dúvida. Além de estar no nível 9 da vibe marcial, o sortudo ainda despertou o temido dragão de gelo, um dos genes mais cabulosos da terceira categoria. Tá fácil para ele ser o orador da cidade. E você viu a senhorita Lê? Meu amigo, despertou a tal da Fênix Fantasma, uma raridade de 4ª categoria. A mulher é praticamente campeã estadual. Dizem que se um bicho desses aparecer na forma real, ele apaga uma cidade inteira como se fosse vela de aniversário. Guerreiro ali vira formiga em dia de chuva. Só mestre que se garante. No meio dessa galera cheia de poderzinho, nosso protagonista só observava coçando o queixo tipo: "Ué, se isso aí é classe 3 e 4, por que o meu é classe A?" E aí chegou o grande momento. A avaliação genética. A sala ficou mais barulhenta que torcida em final de campeonato. Aquela onda de choque que ele soltou mais cedo fez o povo achar que ele ia virar lenda viva. Se jogasse bem o jogo, dava até para colar num figurão e subir no vácuo. A galera abria espaço enquanto ele caminhava até a máquina de testes, como se fosse celebridade em tapete vermelho. É agora, sussurravam os estudantes, com o olho arregalado. Que tipo de linhagem tem esse doido para soltar uma pressão dessa logo depois de acordar o poder? Aí a tela acende. E, surpresa, só os dados básicos. O resto, tudo interrogação. Turma 7. Discípulo marcial, nível 3. Linhagem bestial. Desconhecida. Silêncio por 1 segundo e depois... risada geral. Nível 3. Meu irmãozinho da pré-escola bate nele! Gritou um engraçadinho. Linhagem desconhecida? Provavelmente nem tem, zombaram. Mas nosso herói? Nem piscou, porque tudo estava saindo exatamente como ele queria. A linhagem do Imperador Demônio RA era tão fora da curva que o sistema nem conseguia identificar. O modelo que ele recebeu era diferente do de todo mundo. Ele não só tinha um gene, tinha acesso ilimitado a modelos de monstro, um verdadeiro buffet de poder. Então nosso prota pediu licença ao professor, que olhou com aquela cara de "lá vem" e já soltou. Você quer estudar de casa e voltar só na prova final? Acha mesmo que vou acreditar nisso? E ele, com voz de bom moço, respondeu: Professor, eu juro, eu quero mesmo melhorar. Sei que fiquei para trás. Preciso de um intensivão para tentar alcançar os outros. O professor, meio desconfiado, perguntou: Sério? Nosso herói fez aquela cara de cachorro sem dono. Sério mesmo. Agora que despertei esse poder, quero dar meu máximo. Confia em mim, olha nos meus olhos. O professor deu uma analisada, soltou um e disse: Tá, seus olhos parecem sinceros, mas vai acabar repetindo o ano comigo no seu pé. Ele agradeceu como se tivesse ganhado na loteria e partiu para a missão, o centro dos guerreiros da cidade. No caminho, ia pensando no próprio plano. Usou a casa dos pais como garantia, pegou grana da indenização, juntou mais de 1 milhão. Tava com o bolso mais cheio que marmita de pedreiro. Agora era hora de investir. Tinha 2 opções: subir de nível como guerreiro ou aumentar a compatibilidade com o modelo do Imperador Demônio RA. E adivinha? O modelo já começou com 3 pontos de compatibilidade. Como assim? O normal era 1. Isso só podia significar que o soro genético tinha dado uma turbinada monstra nele. Ou seja,
Naquele mundo, o caminho mais rápido para o sucesso era gastar grana com soro genético. Muito mais eficiente do que ficar treinando que nem doido. Então bora comprar logo esse upgrade. Chegou no centro, passou o cartão de estudante e entrou. Desde que carregou o modelo RA, ganhou uma habilidade maluca chamada magnetismo vital. Ele sentia a energia dos outros como se tivesse radar. Que nem quando alguém solta um peido perto de você e você fica procurando quem foi. Cada guerreiro era uma fogueira viva. O coração dele batia forte, mas não de medo. Era empolgação mesmo. Afinal, o Imperador Demônio RA, que o nosso herói possuía, era o chefão dos chefões, o rei dos monstros. Ele só precisava segurar a emoção por enquanto. Quando tivesse poder de verdade, aí sim o mundo ia ver o que era a realeza monstruosa. Enquanto pensava nisso, uma mão pousa no ombro dele. Garotinho, para de farejar os outros aí. Recém despertou, né? Relaxa, isso é normal. Era uma mulher misteriosa. Ele sorriu meio sem graça. Irmã bonita, foi mal. É que tô procurando onde compra soro genético. Esse lugar é grande demais. Ela sorriu de volta. Soro genético? E já quer usar nessa fase? Ele achou que fosse tabu, mas ela explicou. Nada disso. Mas esses troços são caros e podem causar resistência. Se usar muito cedo, depois não faz mais efeito. O ideal é esperar sua linhagem se desenvolver mais. Curioso, ele perguntou. E quanto custa um desses soros? Ela respondeu com naturalidade. Pro seu nível só pode usar o básico, o de consolidação. Custa uns 400 mil. Ele quase engasgou. 400 mil? Eu só consigo comprar uns 5 com tudo que juntei. Na hora, já lançou a famosa. Você conhece alguém que deu um descontinho, não? Ela riu e entregou um cartão. Editor, o cartão. Juan R., discípulo marcial nível 4. Ela entregou seu cartão para ele, quem sabe com a indicação de uma guerreira de nome, você consiga um desconto. Assim que chegou ao Hospital dos Guerreiros, ele gastou o olho da cara, 1.450.000 em 4 soros genéticos. Com o que sobrou, comprou algumas armas e equipamentos básicos. O cara passou de rico milionário para um assalariado pé rapado. Ficou parecendo comigo depois que comprei meu PC Game. Assim que chegou em casa, ele estava mais ansioso do que criança esperando o presente de aniversário. Mal podia esperar para mandar os soros para dentro do corpo. Era quase como se fosse a hora sagrada do ritual do monstro de academia. Só que com efeitos colaterais que fariam até o Hulk ficar com inveja. Quando o fluido azul entrou em suas veias, deslizando como energético de alienígena, ele sentiu tudo vibrar. Foi como se um dragão tivesse acordado dentro dele. O sangue parecia estar fervendo, literalmente. Depois de mandar todos os soros para o currículo do corpo, a compatibilidade com o modelo do Imperador Demônio RA, sim, ele mesmo, o chefe final da sofrência cósmica, subiu de míseros 3% para gloriosos 7%. E o físico dele? Saiu do nível 8 direto para o 15. Igual vídeo de RPG quando você usa aquele item bugado que nem devia existir. Ele agora tinha status de discípulo marcial nível 7, o que já é praticamente um diploma de pancadaria avançada. Então é isso que significa melhorar? Ele pensou, sentindo-se mais bombado que vilão de anime em arco final. Interessante. Só que aí veio o balde de água fria. Toda vez que injetava o soro, o físico subia 2 pontos, mas o último só subiu 1. Foi como esperar um lanche duplo e receber só o pão com alface. Parece que conforme o corpo vai ficando mais sinistro, os upgrades vão ficando mais mão de vaca. Mas tudo bem. O bom mesmo não vem fácil, igual biscoito recheado que você abre e vem só um lado com creme. O que importa é que, em apenas alguns minutos de agulhadas místicas, ele alcançou um nível que normalmente só chegaria depois de 3 anos, ralando mais que personagem secundário em saga de superação. É tipo estudar por 3 anos e descobrir que você poderia aprender tudo numa videoaula de 15 minutos no YouTube. E isso ainda era ele no modo normal. Se ativasse o sangue de Herria, o Imperador Demônio Lendário, talvez, só talvez,
ele conseguisse uma chance de tirar a maior nota no vestibular da faculdade, tipo um Enem marcial, onde a prova é socar com sabedoria. Se mesmo com esse empurrãozão eu não conseguir passar daqueles gênios que respiram talento e peidam conhecimento, então esse impulso foi só fogo de palha mesmo. Mas por agora, melhor focar no próximo passo. Porque planejamento é tudo. Até mesmo quando se tem poder o bastante para arrancar parede com um espirro. Ele estava prestes a dar um pulo direto para o reino secreto. Tipo aquelas férias radicais que ninguém recomenda, mas todo mundo quer tentar pelo menos uma vez. As fendas que levam até esses reinos são classificadas em 6 níveis, de E até S, sendo o S aquele que sinceramente devia vir com um aviso dizendo: entre por sua conta e risco, e leve uma cueca reserva. Quanto mais alto o nível, mais os monstros lá dentro parecem ter saído de uma mistura entre pesadelo e jogo de terror em modo insano. Num reino secreto de nível S, por exemplo, os monstrengos são tão absurdamente poderosos que se dessem um rolê no mundo real, causariam mais estrago que final de novela com explosão, casamento e traição tudo no mesmo episódio. A destruição seria nível reset no planeta. Mas enfim, ele estava entrando no terceiro reino secreto de nível 8 só nessa fase da vida. E para surpresa dele, o lugar estava mais vazio que aula de matemática na sexta-feira à tarde. Nem sinal de multidão. Talvez fosse porque esse reino já era tão antigo quanto calça jeans rasgada. Já tinha sido explorado até dizer chega. Os tesouros topzera tinham evaporado fazia tempo, e só restaram uns monstrinhos bem básicos, quase como tutorial de jogo, só servindo para novato brincar de herói sem morrer logo na primeira esquina. Ele assinou aquele famoso termo de responsabilidade, vulgo, se morrer, problema é seu, e recebeu seu ingresso brilhante para o mundo paralelo. Logo chegou a fenda. Uma coisa linda, com uns 10 metros de altura e 5 de largura, parecendo uma cortina líquida azul meio cinzenta, com partículas brancas flutuando por dentro, como se fosse neve mágica de videogame high-end. Empolgado até o último fio de cabelo, ele pensou com a pose de protagonista de anime. É agora! Este é o começo do meu caminho para virar o rei dos monstros. E sem nem pensar 2 vezes, pulou direto na fenda como quem pula numa piscina gelada de decisão mal pensada. Depois de cair suavemente no solo do reino secreto, sem tropeçar, cair de cara ou pagar mico, o que já foi uma vitória, ele olhou para o céu e... bum! Lá estavam 3 planetas gigantescos flutuando acima da cabeça dele, como se o universo estivesse querendo mostrar serviço. Ken Star, Hoei Star e Taedin Star. Um trio planetário digno de pôster de filme sci-fi épico. Ele ficou ali, de queixo caído, com a mesma cara de quem vê o preço do iPhone novo. Cara, que visão! Pensou hipnotizado. Enquanto ainda estava ali, hipnotizado pela paisagem que parecia ter saído direto de um wallpaper intergaláctico, ele sentiu um climinha estranho. Tipo aquele arrepio que bate quando dá uma vontade de cagar e soltar um peido. Mas você está no meio de uma multidão e sabe que se fizer movimento bruscos, pode acabar dando em merda, literalmente. Algo vinha se arrastando atrás dele pela grama. Devagarinho, sorrateiro, estilo filme de terror barato. Era um monstro de primeiro nível, o famigerado coelho dente de sabre. Uma criatura fofa só de nome, porque na prática era mais brava que vizinha reclamando de som alto. Parecendo o coelho da Páscoa depois de ter comido algumas cenouras estragadas, misturado com uma folhinha que o YouTube proíbe até de falar o nome. E ainda por cima, tinha a habilidade bizarra de flutuar. Sim, flutuar. Tipo um balão assassino com dentes de açougueiro. Quando o coelho saltou, foi tão rápido que parecia um tiro de sniper com Red Bull nas veias. Os dentes, que pareciam ganchos de guindaste, vieram direto na jugular, com a delicadeza de um leão faminto no rodízio. Mas felizmente, nosso herói tinha ativado a habilidade sensorial do Imperador Demônio RA e já tinha percebido a gracinha do coelho antes mesmo dele pensar em pular. Com reflexo de ninja em final de campeonato,
Ele se esquivou num pulo só. Em seguida, usou o impulso do próprio movimento, agarrou o coelho pela cabeça como quem segura um controle remoto desobediente e... crack! Esmagou o bicho com um estalo seco que daria orgulho até ao Thor. O corpo do coelho mal teve tempo de se despedir. Se carbonizou em segundos e virou um montinho de cinzas. Só sobrou um núcleo branco, do tamanho de um polegar. Ele olhou para aquilo com cara de quem encontra uma moeda de R$1 no bolso da calça lavada e pensou: branco, qualidade comum, uns milzinho, nada mal. Ganhei 1.000 conto em 2 minutos e tem gente ralando o mês inteiro para tirar 3 ou 4 mil. Claro que ele sabia que catar núcleos de monstros de primeiro nível não ia pagar o plano de saúde marcial dele. O bom mesmo era ir atrás de monstros de segundo nível para cima. O cara tá achando ruim que ganhou só R$1.000 em 2 minutos. E eu aqui torcendo para YouTube pagar pelo menos a minha conta de internet. E como se o universo tivesse escutado o pensamento dele, puf! Uma mariposa cadavérica explodiu do chão com a mesma delicadeza de uma privada entupida. Ele deu uma risadinha debochada e pensou: eita, mas que entrega rápida! Sem perder tempo, sacou a espada com a confiança de um protagonista de anime prestes a soltar frase de efeito e partiu para cima. Com um único golpe, cortou a mariposa cadavérica. Ele já tinha estudado a enciclopédia de monstros versão de bolso, e sabia que apesar da armadura dorsal da criatura parecer feita de panela de pressão, o ventre era mole como pão dormido. O sangue da mariposa, um líquido verde e fedorento nível meu Deus. Quem foi que cagou e não deu descarga? Espirrou no chão e começou a corroer tudo ao redor, tipo produto de limpeza hardcore. A mariposa, num ato dramático digno de novela, se enrolou numa bolsa de proteção e soltou seus membros em forma de lâminas num ataque tão rápido que parecia ter feito um curso intensivo com Flash. Ele imediatamente contra-atacou com a técnica do punho da montanha. Ele soltou um Kamehameha, que até o Goku ficaria com inveja. Atingiu a mariposa com tanta brutalidade que até os ácaros da asa dela tremeram. A velocidade do bicho caiu, mas a mariposa ainda tinha truques. Do nada, lançou 2 presas em forma de foice. Sim, foices. Ele arregalou os olhos. Por pouco não virava sushi marcial. Desviou no último segundo e deu aquela recuada estratégica que só quem sabe o próprio limite entende. Desde quando esses bichos fazem isso, minha gente? No fundo ele sabia. Com o nível atual de artista marcial, lidar com aquele monstrengo era igual tentar derrotar chefe de fase usando cabo de vassoura. Percebendo que a coisa ia azedar mais rápido que leite fora da geladeira, ele decidiu tirar da manga seu trunfo supremo. Ativar a linhagem de fúria do Imperador Demônio. Porque se for para tretar, que seja com estilo. No segundo seguinte, seu corpo passou por uma transformação digna de super-herói em cena final. Seus braços ficaram cobertos por escamas tão duras que dariam inveja a qualquer dragão de RPG. E então, sua vitalidade explodiu num pico absurdo, tipo quando você toma um café expresso pela manhã cedo para encarar o dia. Uma rajada de energia girava ao redor dele como ventilador no último nível. As garras cresceram num instante, ficando monstruosas, parecendo que ele tinha acoplado patas de besta mitológica no lugar das mãos. Com um único movimento rápido, mais rápido que eu quando desviava da chinela havaiana assassina da minha mãe, ele agarrou a cabeça da mariposa com tanta força que a palma da mão virou uma prensa hidráulica da destruição. Então, sem cerimônia, ele mandou um corte rápido, estilo Tramontina do Apocalipse, e partiu a mariposa de baixo para cima, abrindo ela ao meio como quem abre pão francês no café da manhã. Assim que desativou sua transformação modo imperador possuído, sua pele voltou ao tom humano padrão, e seus poros começaram a liberar tanto vapor que ele parecia uma chaleira ambulante prestes a apitar. Mas nem tudo era vitória. Ao olhar para sua espada novinha, recém-comprada na Shopee, ela agora estava corroída pelo veneno da mariposa. A curvada companheira de batalha tinha virado praticamente um pedaço de ferro velho. Ele suspirou fundo, cheio de frustração, e pensou:
Gastei 250 mil nisso aqui e nem aguenta um monstrinho de segundo nível? Que piada! Isso aí não é espada, é garfo decorativo. O controle de qualidade dessa loja é péssimo. E como desgraça pouca é bobagem, o estômago dele roncou alto. Foi então que se deu conta. Aquela era sua primeira caçada de monstros. A energia gasta foi um absurdo, e agora ele estava tão faminto que até pedra com ketchup parecia opção viável. Mas é claro que ele, mestre do improviso, não tinha trazido comida, nenhum lanchinho, nenhum mísero biscoito. Já começava a bater o desespero, quando de repente ele sentiu um cheiro delicioso invadindo suas narinas. Olhou em volta e percebeu que vinha do núcleo verde da mariposa recém-explodida. Sim, o núcleo do monstro ainda estava ali, exalando uma fragrância absurdamente tentadora, tipo churrasco na laje ou pizza às 3 da manhã. E então veio o instinto animal. Ele nem pensou 2 vezes. Foi lá e engoliu o núcleo inteiro, sem hesitar. Como se fosse um brigadeiro gourmet radioativo com sabor de poder. O cristal durão virou um líquido cremoso assim que bateu no corpo dele. Parecia que tinha levado uma injeção de café quente com genética turbinada. Cada célula dele começou a fazer a dancinha da vitória. E o melhor, a compatibilidade com a linhagem do Imperador Demônio RA subiu 0,3%. O cara quase soltou fogos de tão feliz. Afinal, ele já tinha torrado uma fortuna em soro genético só para ganhar 1% de compatibilidade. E agora, um simples núcleo de monstro de segundo nível deu um salto de 0,3%? Era algo que jamais foi mencionado nos livros. A maioria usava os núcleos como moedas, mas o modelo do RA parecia devorá-los. O núcleo branquelo deixado pelo coelho dente de sabre provavelmente ia dar pelo menos 1% de ganho. Quando percebeu isso, ele quase chorou no banho. Pô, joguei dinheiro fora com esses soros caros. Mas aí resolveu pegar essa decepção, transformar em raiva e canalizar tudo para a caçada da noite. Ia virar um caçador doido de pedra. Pensando nisso, ativou seu GPS de monstros, também conhecido como magnetismo vital, e foi rastrear suas próximas presas. No dia seguinte, perto do meio-dia, ele saiu do terceiro reino secreto com um saco recheado de núcleos de monstro. Enquanto andava, pensava: beleza, agora que cheguei a 9% de compatibilidade, se eu continuar engolindo esses núcleos brancos, não vai mudar mais nada. Bora vender isso tudo e ganhar uma grana. No posto de troca, ele puxou nada menos que 20 núcleos brancos e 4 verdes. O atendente ficou mais chocado que fã em show surpresa da Beyoncé. Não é possível! Um moleque do ensino médio juntou isso tudo? Ele vendeu tudo e saiu de lá com quase 200 mil moedas do Reino de Verão no bolso. Faltavam poucos dias para o exame de admissão da faculdade, e lá estava ele de volta no quartinho básico do Reino Secreto de Aneng. Lá, já tinha uma galera reunida. Um dos guerreiros mandou a real: Capitão Lin, vamos finalizar logo essa missão da tal flor de jade sangrenta, né? O Capitão Lin, um guerreiro de segundo nível, respondeu: da última vez achamos a localização da flor, mas o véi Shen se estourou todo. Dessa vez ele não vem. 2 membros ficaram preocupados. Ué, tamo em 5 agora. Precisa de 6 para entrar no reino secreto, não? Lin apontou para trás e disse: relaxa, contratei um reforço. Ele aí é o Dadisla, discípulo marcial de nível 9. Ele assentiu com aquela cara de quem sabe que pagou caro pela entrada. Pensou: ainda tô no ensino médio, não podia entrar direto. Tive que pagar 100 mil moedas pro cambista do mercado negro me arrumar uma identidade falsa. Que facada! Lin olhou estranho. Dadisla? Que nome esquisito. Ele só respondeu frio: não podia usar meu nome verdadeiro, senão ia dar problema de copyright. Lin só suspirou. Tá, tanto faz. Com seu nível, você não pode nem entrar oficialmente num reino secreto. Vamos te dar uma chance de aprender, mas não atrasa o time. Depois dos preparos, os 6 embarcaram no jipe blindado e foram direto para a fenda do inferno, quero dizer, do reino secreto. Dessa vez caíram num deserto gigantesco. A missão era encontrar a flor da jade de sangue, uma planta rara pra caramba.
Eles já tinham ido nesse mesmo reino antes e só acharam o local aproximado da planta. Só que ela era protegida por um monstro de segundo nível com linhagem de campeão. O jipe ia rasgando o deserto e levantando uma nuvem de poeira tão grande que parecia cena de Mad Max. Ele pensou, ué, da última vez era floresta tropical. Agora é deserto? Esses reinos secretos são doidos, cada um tem um clima de outro mundo. De repente, vários monstros parecendo tatus nervosos começaram a sair da areia e seguir o jipe. Rude, o cara calado do grupo, não pensou duas vezes e meteu dardos de ferro cristalino direto nos bichos. Acertou todos na testa como se fosse treino de elite. Energia marcial entrando no cérebro dos bichos e apagando geral. Logo depois, pararam perto de um oásis. Lá devia estar a tal flor. Mas como os monstros do lugar eram sensíveis, desceram e foram a pé. Lin, como bom líder, foi distribuindo funções. Xia, prepara a granada de onda de choque. Shai e Rude, armadilhas. Velho Lu, você dá cobertura. Dadsla, só observa, tá? Ele só respondeu. Demorou. A granada fez um barulhão, soltando um estrondo que sacudiu o oásis. A energia liberada parecia grito de guerra e atraiu os monstros feito imã. Logo, um dragão da terra, nível 2, apareceu com seus 10 metros de ódio e começou a correr feito trator em direção ao grupo. As armadilhas foram ativadas e o gás tranquilizante, forte o bastante para apagar uma baleia, foi liberado. O dragão cambaleou. Lin aproveitou, sacou sua espada de 1 tonelada e cortou a cabeça do bicho num só golpe. Parecia cena de filme de ação. Sangue voando e o grupo todo impressionado. Mas aí o bicho levantou de novo. Lin, por sorte, já estava preparado e meteu um socão com a técnica Punho da Montanha, terminando o serviço. O grupo inteiro ficou de queixo caído. Esse novato é brabo! A partir daí, ninguém mais achava ele um estorvo. Virou um membro respeitado. E adivinha? Acham a flor no meio do oásis. Mas bem quando Lin ia comemorar, o Rude esfaqueou ele do nada com uma adaga envenenada. Os outros membros do grupo gritaram em puro pânico coletivo. Mas que merda tá rolando aqui? Lin girou o braço igual uma Beyblade descontrolada e no grito berrou. Rude, seu infeliz, o que você pensa que tá fazendo? Rude, esperto que só, deu aquela esquiva ninja e saiu fora do golpe. Eis que, do nada, surge um cara careca, com cara de quem mastiga prego no café da manhã e se adianta com um sorrisinho de quem já aprontou. O que tá acontecendo? Tá cego? O cara tá claramente armando algo pra sair daqui rico, meu chapa. A galera ficou de queixo caído. Todo mundo conhecia o figura. O Openg, cheio de ódio no coração, meteu a bronca. Openg, esse canalha se especializou em roubar guerreiros dos espólios nos reinos secretos. E adivinha? Agora ele decidiu assaltar a gente, filho da mãe. Lin, todo ensanguentado e segurando o bucho igual quem comeu feijoada estragada, lançou aquele olhar mortal pro Rude e pro Ru Openg. A lâmina tá envenenada. Rude, seu traidorzinho de quinta, como é que você sabia da flor de jade de sangue, hein? Ninguém sabia da localização até a gente entrar nesse bendito reino. E aí, Iri, na tranquilidade de quem sabe o que faz, mandou calmamente. Foi nos dardos que você lançou, mané. Você deixou a pista neles. Rude soltou uma risadinha debochada. Você é esperto, Dadsla. Mas continua sendo só um estudante. Com os exames batendo na porta, era para estar estudando, não andando com esse bando de encrenca. Iri estalou o pescoço com estilo de protagonista e devolveu gelado. Os exames estão chegando sim, e tem um lugar no topo me esperando. Openg, com o ego ferido, lançou um dardo na maldade direto no Iri. Mas Iri, como se estivesse pegando uma pipoca no ar, agarrou o dardo com uma mão só, deu aquele sorrisinho lateral e disparou. Você late mais que vira-lata faminto. Isso sim é arrogância. Tá na hora de levar o lixo pra fora. E pá, esmagou o dardo com a mão como quem quebra biscoito. Onge, sim, o nome do maluco é esse mesmo. Virou pra Rudu com aquele olhar de quem já comprou briga. Esse moleque tem coragem, Rudu. Vou levar a cabeça dele de lembrança. Rudu, como bom capanga de RPG, respondeu com uma chuva de dardos, estilo metralhadora de festa junina.
Iri, com um rugido de Godzilla, deixou as lâminas em pedaços com a onda de choque. Rude então se lançou no ar com uma lâmina brotando da bota igual transformação de Power Ranger e desceu com a perna como um machado gigante, tentando fazer sashimi de Iri. Mas Iri, liso que só sabonete molhado, esquivou e encostou o dedo na testa. Energia começou a vibrar na ponta como se fosse uma mini bomba atômica. E pum! Um feixe de luz atravessou o coração do Rude como laser de ficção científica. O corpo dele caiu que nem saco de batata podre. Todo mundo congelou, tipo pausa dramática de novela mexicana. Hopeng, agora meio pálido, soltou: Quem? Quem diabos é você? De qual família poderosa você veio para ter esse tipo de técnica genética? Iri sorriu frio, estilo protagonista que sabe que vai macetar coadjuvante. Sou da família imperial do demônio Ra. Quer começar a implorar ou já aceita que vai apanhar? Hopeng sentiu o clima pesar. O sangue dele fervia mais que panela de pressão. E do nada, sua linhagem foi ativada. O cara começou a crescer igual monstro de tokusatsu, virando praticamente um mini gigante musculoso com vibe de monstro de filme B. Partiu para cima do Iri como um trator desgovernado, com um vendaval de pura pressão atrás dele. Iri, sempre ninja, se abaixou, rolou pro lado e lançou um feixe de partículas azuis direto no tornozelo do monstrengo. Hopeng gritou igual quem bate o dedinho na quina da cama e tentou esmagar Iri com as mãos, mas... surpresa! Iri desviou sem nem perder o ritmo. Hopeng então girou os braços como bolas de demolição tentando transformar Iri em purê. Que nem eu quando tento matar os mosquitos aqui de casa. Mas do nada, Chan! R apareceu atrás dele, estilo aparição fantasma, e começou a distribuir soco radioativo igual entregador de radiação. Cada soco era um combo de energia nuclear direto no sistema nervoso do cara. Hopeng, mesmo com corpo de segunda classe e linhagem top, começou a sentir a pancada. A parada era bruta demais. Os órgãos dele estavam virando sopa. Hopeng espatifado no chão, depois de ter apanhado mais que saco de pancada, e a galera de boca aberta vendo aquela cena. No chão, se contorcendo, Hopeng olhou para Iri com ódio puro, acusando: Você usou genética maldita! Isso é trapaça! E ainda mandou a praga final, praguejando que guerreiros malignos como ele seriam punidos um dia. Iri deu aquela risadinha sarcástica, ergueu o punho pronto para mandar mais um pro além, pensando: Ah, lá vamos nós. Mais outro para a lista dos que me odeiam. Que novidade! Já perdi a conta. O tempo passou voando, tipo, literalmente um piscar de olhos. E já era um dos dias mais bombásticos do Reino do Verão. O glorioso, temido e esperado Exame Nacional de Admissão para a Faculdade. A diferença é que aqui você tem que passar por debaixo de porrada, literalmente. Com tudo sendo transmitido ao vivaço para todo o país, o apresentador surgiu com aquela animação padrão de quem toma 5 cafés antes de entrar no ar. Primeiro, mandou aquele boa sorte, guerreiros. Depois partiu para as regras do jogo. O exame era estilo campeonato de artes marciais nível Dragon Ball Torneio do Poder, realizado na mega arena esportiva da cidade central. Os estudantes entravam em duplas para sair na porrada, educadamente claro, e os vencedores seguiam para o próximo round. Tudo isso rolava durante 3 dias inteiros. Os 2 primeiros dias eram a seleção dos sobreviventes, digo das rodadas preliminares. Quem passasse por isso, aí sim ia pro temido 3º dia. Cada candidato tinha que aguentar 3 lutas só para continuar no jogo. E quem tivesse o gás para chegar na final, continuava batendo e apanhando até que o campeão da maior pontuação fosse escolhido. O apresentador mandou aquele discurso motivacional de arrepiar os pelinhos do braço. Vocês são o futuro da humanidade. Vão lá! Mostrem que valem mais que miojo em fim de mês. E então ele declarou o início oficial dos exames de admissão da gloriosa cidade In. Assim que a voz dele se apagou, provavelmente porque ficou sem fôlego, a primeira luta era entre Iri e a intrépida Hong Tung Tung Tur. Mas adivinha só? Iri ainda não tinha aparecido. Clássico. O apresentador, cumprindo o protocolo, anunciou: Se o nosso querido Iri não der o ar da graça até o começo da luta, tá desclassificado. Regras são regras, né? Enquanto isso,
Hon Tum 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 Sahur, sim, nome digno de RPG, já estava na arena se achando a dona do pedaço. Ela pensava meio arrependida e meio irritada. Aquela bendita conferência genética acabou com minha vibe. Vou ter que conviver com essa vergonha pro resto da vida. Queria dar um show com o meu lagarto flamejante e humilhar o Iri em público, mas cadê o figura? Sumiu. A plateia, claro, não perdeu tempo. Cadê o medroso? Deve estar escondido debaixo da cama tremendo igual vara verde. Com esse espírito de gelatina, devia era estar varrendo rua e não tentando entrar na faculdade. Aí o árbitro, sem paciência, mandou aquele apito estridente e decretou: tempo esgotado. Primeira escola do ensino médio da cidade está. Antes que ele terminasse a frase, uma presença cabulosa chegou chegando. Todo mundo olhou para o céu, pasmo. Tinha alguém voando. O povo surtou. Quem é esse louco? A pessoa pousou como um meteoro na arena. O chão tremeu tanto que parecia que a Thaís Carla tinha chegado ali. Quando a poeira baixou, a mina ainda estava tentando entender o que estava acontecendo. Quando pau, nosso protagonista chegou com o seu pé de tamanho 45 na cara da mina, que mandou ela para longe. A coitada voou para fora do palco e apagou igual luz de banheiro público. Iri, com um olhar de quem nem tinha se esforçado, comentou: essa foi por pouco. Quase precisei repetir o ano por sua causa, Tum Tum. O narrador nem teve tempo de respirar. Iri venceu. E ele: só isso, fácil demais. Na hora, o sistema apareceu na tela. Físico, 226. Compatibilidade, 20%. Iri falou todo metido. Agradecimento especial ao Capitão Lim pela fruta da Jade Sangrenta. Me deu um upgrade que agora tá sinistro. A plateia foi ao delírio. Um chute só, gente. Esse é o famoso chute dos céus. Depois de Tum Tum, Iri saiu derrubando geral. 3 lutas, 3 chutes, 3 nocaute. O povo gritava: o rei do chute único. Nem o tralaleiro tralalá e o bombardeiro crocodilo resistiram. Eita trava-língua da peste. No intervalo, Iri virou celebridade. Gente querendo o zap, convite de escolas, até repórter na cola. Iri, já tem alguma universidade dos sonhos? Ele olhou nos olhos da câmera e mandou na lata: Universidade Ruadu. O povo se afastou rindo de nervoso. Sei. Ele nem ligou. Não acreditam? Tá suave? Eu vou ser o melhor pontuador e aí a gente conversa. O examinador, que estava ali só observando, se aproximou. Iri, bora refazer seu teste de nível. Scan completo. Resultado: peraí. Há 2 semanas ele era nível 3? Agora tá no 9? Descobriram que ele andava entrando em reinos secretos depois da aula, tipo quem vai para a Smart Fit fica maromba, e tomando uns suquinhos que nem o Giga e o Léo Stronda, só coisa light. Perguntaram por que ele arriscava tanto perto do exame. Ele, pleníssimo: meu pai deixou uma dica antes de morrer. Para superar a humilhação, pare de ser humano. Então eu fui treinar e romper meus bloqueios genéticos. O examinador travou. O quê? Bloqueio genético? Eu vou ter que reportar isso agora. Saiu correndo. Iri pensou: ótimo. Agora tô no radar da galera grande. Dia seguinte, arena de novo. Oponente: Luan, da 3ª escola. Nível 8. Filho de 2 guerreiros top, linhagem de besta rara. Um currículo melhor que LinkedIn. Iri olhou para ele com preguiça. Vai, começa logo. Luan ficou mais mordido que um cachorro tentando morder o próprio rabo. Ativou tudo de uma só vez. Técnica garra trovejante. Turbo no máximo. E de repente, ele decolou com as garras faiscando como um carro turbinado, tentando dar um racha na avenida. Mirou direto na garganta do Iri como se ele fosse o último pedaço de pizza da festa. Coitado. Mas quando chegou, Iri segurou o braço dele como quem segura controle remoto. Legalzinho, mas já apanhei de careca mais forte que tu. Paf! Palma no coco! Apagou! Isso foi mais rápido que um stories de 15 segundos. O narrador nem piscou. Mais uma vitória com um golpe só. As câmeras foram à loucura. Iri era o novo ídolo nacional. Os comentários explodiam. O nível de Iri é absurdo. Shuzo, assistindo tudo, pensou: você é o rival que eu esperava. Nos vemos na final, com certeza. O chefão da Universidade Ruadu viu a live e gritou: quero todos os dados desse garoto, agora!
Enquanto isso, a segunda rodada estava fervendo. Era um duelo épico de waifus. Kai Shaolin, toda bonitona com Maria Chiquinha dourada, sensualizou e provocou. Odeio essa tua cara de robô! Ele Qinzu nem piscou. Só fez uma reverência. O juiz apitou e zap! Shaolin já estava tentando dar uma voadora no pescoço dela. Mas Qinzu, zen como monge, só mexeu as mãos e o ar virou gelatina. Shaolin parecia chutando algodão. Ficou pé da vida. Ativou energia, virou sombra, tentou golpear pelas costas. Mas caiu na armadilha invisível. Tentou recuar, mas o ar sugava tudo. Qinzu então brilhou o dedo verde e os guerreiros da transmissão surtaram. É o dedo de Jadinon, técnica Shen Huang. Todo mundo pirou. Shaolin sentiu o perigo e ativou sua linhagem, o Rei Tigre das Sombras. Liberou uma onda de energia que explodiu o ar. Mas o tal Rei Tigre das Sombras era famoso por um detalhe básico: esmagar inimigos com pura brutalidade. E agora, a Kaiowa Ling, coitada, tinha esse poder correndo nas veias. Resultado, ela parecia uma panela de pressão prestes a explodir. Mesmo assim, encarou a Lin Qinzu, que só faltava bocejar de tão calma. A mulher, que parecia não saber o que era uma conversa, finalmente falou. E soltou logo. Já deu. Só isso. Minimalista e mortal. Caixourinha furiosa berrou. Você acha que qualquer um abaixo do nível guerreiro pode me desafiar? E partiu para cima como se fosse um tigre faminto, com um redemoinho de energia feroz atrás dela. Mas Lin Qinzu, fina como um garçom tentando não derrubar a bandeja de drinks, recebeu o golpe como se estivesse dançando um piano clássico no ar. Com seus fios invisíveis, deu uma bela amaciada no impacto até... Puff! O ataque sumiu, igual o meu dinheiro no fim do mês. Caixourinha, já pra lá de frustrada, deu um gás, concentrou toda a raiva que cabia nas canelas e mandou um chute acrobático digno de um Mortal Kombat de fim de feira. Mas Lin Qinzu, cheia de estilo, sacou o truque na manga. Com um dedinho brilhando como um cristal de jade para Instagram, ela parou o golpe no ato. As técnicas se chocaram com força de filme de super-herói e a arena inteira veio abaixo numa explosão de poeira. Quando a poeira baixou, Caixourinha apareceu primeiro, cambaleando e... capotou. Já Lin Qinzu, intacta. Só o cabelo um pouco bagunçado, mas parecendo uma fada em comercial de shampoo. Seguindo firme no torneio, várias rodadas de eliminação foram rolando até que, enfim, sobraram os 8 gladiadores da vez. A fase final estava batendo na porta. Foi aí que o protagonista de cabelo ao vento e olhar de determinação foi chamado para o sorteio. Quem ele tirou? Nada menos que a letra A. E quem mais tirou o A? Só um paredão humano de 2 metros de altura, músculos que pareciam de concreto armado. O Brutamonte olhou para ele e disse com aquele tom de rivalidade que só os grandes têm. Parece que vamos nos enfrentar. O nome do gigante? Shen Guan, da escola particular Xing Fong. Eles descobriram que seriam a segunda luta da noite. Então decidiram assistir à primeira como quem espera o elevador em clima de batalha. Com mãos do tamanho de tampas de bueiro, Shen Guan apontou para a telona acima da arena, onde aparecia o combate entre Lu Qingfang, da escola particular Topzera, contra Xu Zhou, representando a primeira escola da cidade de Yansheng. Enquanto esperavam o show começar, Shen Guan puxou um papo de leve com nosso prota. Disse que Lu era talentosíssima, uma repetente, mas das boas, hein? Focada na Universidade Rua. Só os brabos entram. Ela dominava bem sua linhagem sanguínea, mas mesmo assim, não tinha chance contra Xu Zhou. Ele é da sua escola e da sua cidade, né? Comentou Shen Guan com aquele jeito casual de quem tá falando sobre o clima. Foi então que o apresentador anunciou a primeira luta oficial das oitavas de final. Xu Zhou, da primeira escola de Yansheng, venceu. O diretor da escola de Lu quase teve um AVC de raiva. Droga, perderam logo de cara! Gritou ele, se tremendo todo. Curioso, ou talvez só competitivo, Shen Guan perguntou: E aí, como a Lu se compara a você? A resposta veio com um sorrisinho confiante. Sou o presidente do Clube de Artes Marciais da Qingfeng, 3º nível.
Para ser sincero, meus 2 colegas de equipe juntos ainda não me alcançam. E então ele virou o olhar, cravando os olhos no Prota com intensidade. Mas você é diferente. Dá para sentir. Tenho um faro para essas coisas. Você parece um vulcão prestes a explodir, com um monstro adormecido lá dentro. E quer saber? Acho que você é meu maior rival aqui. Climão montado, os 2 caminharam lado a lado em direção à arena. O apresentador mandou ver. Segunda luta das 8avas de final. Shengguan, do King Fang, contra Iri, da primeira escola secundária da cidade de Yaneng. Era isso. A fase das quartas de final nos testes de combate de Yang estava pegando fogo. A disputa era séria. O prêmio? Vaga na Universidade de Elite. Ao soar do apito do árbitro, os 2 se lançaram como trovões em colisão frontal. Os socos explodiam no ar, com ondas de choque fazendo até o público arrepiar os pelos da nuca. O clima? Caótico. O ar tremia. E, para dar um toque dramático, o nariz de Shengguan começou a sangrar. Mas em vez de se preocupar, ele sorriu. Sim, com prazer. Sangue escorrendo era só a demonstração física de seu poder de linhagem ativado. Uma aura dourada brotou ao redor do corpo do gigante, formando um escudo de energia que parecia blindagem de nave espacial. Shengguan olhou para Iri e provocou. É só isso que você tem? Iri não respondeu. Mas os olhos... os olhos dele acenderam com uma chama intensa. Era a calmaria antes do furacão. Shengguan deu um bufão, meteu o pé no chão com tanta força que rachou tudo ao redor. Agora veja o legado da minha família, gritou ele. Nossa técnica ancestral. Golpe chifre de viado. Lá ele. O soco veio como uma rajada animal, rápido e letal. Mais veloz que o olho humano podia acompanhar. E pá! Um impacto direto no peito de Iri. O coitado mal teve tempo de reagir. O ar saiu, o sangue veio e o corpo voou. Foi parar na borda da arena, como se tivesse sido arremessado por um furacão com mau humor. Shengguan, incansável, girou o corpo como uma montanha ambulante e partiu para cima de novo, agora com a força bruta digna de um terremoto com café duplo. E lá estava Iri, de braços cruzados, se preparando para bloquear o impacto do apocalipse que vinha em sua direção. No momento do impacto, a arena simplesmente desistiu da vida. O chão rachou e afundou sob a pressão do confronto. E quando parecia que o caos tinha atingido o limite, Shengguan, com a rapidez que daria inveja ao Flash, retraiu o punho e apareceu atrás de Iri. Antes que qualquer um piscasse, o Brutamonte agarrou Iri pela cintura, soltou um urro de fera e o arremessou para o alto como quem joga o lixo fora com gosto. Abaixado como uma onça faminta, Shengguan rosnou, mostrou os dentes e se lançou no ar, interceptando Iri no meio do voo com um combo digno de final de campeonato de luta livre. Na colisão, a forma dele mudou de novo. Agora parecia uma águia em mergulho rasante. Iri foi despachado para o chão como um meteoro em fúria, aterrissando com tamanha força que formou uma cratera de respeito. O protagonista estava apanhando mais que o Whindersson Nunes quando foi lutar com Popó. Pau pra dar em 10 o coitado estava levando sozinho. Poeira voando para tudo quanto é lado, gente no público tossindo e gritando Iri, sem tempo nem para reagir. O combo foi tão sem piedade que até a alma do coitado ficou sem espaço para se mexer. Shengguan, com estilo, pousou firme, cruzou os braços e mandou aquela risada de vilão satisfeito. Ah, isso sim foi bom demais. Na beira da arena, os paramédicos já estavam de prontidão com aquela cara de meu Deus, podem preparar a missa do 7º dia porque esse daí já foi dessa para melhor. Mas aí, pausa dramática. Shengguan congelou. Um calafrio percorreu sua espinha. Um daqueles que você sente quando sua mãe te chama pelo nome completo. Ele sentiu algo, como se um monstro milenar estivesse olhando para ele. O instinto gritava: corre, negada! E foi então que, da nuvem de poeira, um braço coberto de escamas surgiu, grosso como um tronco de árvore, e com as unhas por fazer. Iri deu um passo à frente, agora completamente transformado, monstruoso,
colossal, um verdadeiro Godzilla no modo hardcore. A voz de Iri surgiu, grave e poderosa como trovão em caverna. Você é forte, por isso, terá a honra de ver essa forma. As pupilas de Shenguan dilataram como duas janelas de espanto. Ele ficou paralisado, atônito. Forma bestial? Sim, senhoras e senhores. A lendária transformação da linhagem sanguínea, o modo supremo que só os prodígios mais brabos conseguem alcançar. O modo Godzilla de Iri se estabilizou. Do lado dos árbitros, os alarmes começaram a gritar como sirenes de apocalipse. Os monitores de energia pifaram. Os níveis estavam tão altos que os aparelhos imploraram por aposentadoria. Os juízes, pálidos, ativaram barreiras energéticas grossas o suficiente para segurar um furacão. Enquanto isso, do outro lado, Shenguan estava numa situação nada confortável. O nariz voltou a sangrar. A radiação era tanta que o escudo de energia dele mal dava conta. Sabendo que não podia enrolar mais, ele cerrou os punhos, rosnou e resolveu liberar seu próprio modo hard. Boom! Uma aura dourada explodiu de dentro dele, com raios de energia dançando como relâmpagos em dia de tempestade nervosa. Shenguan cresceu até quase 3 metros de altura. Parecia um deus da guerra banhado a ouro. No centro da arena, avançou com tudo, executando o famigerado golpe serpente, um ataque sinistro e letal da sua arte marcial secreta. Mas Iri não ia ficar só olhando, né? Ele respondeu com um ataque direto, sem frescura. O temido punho rompe-montanhas. Parecia simples, mas era como jogar uma avalanche no peito do inimigo. E então... Pum! O ar explodiu. Era como se 2 titãs tivessem resolvido resolver suas diferenças no meio de um estádio de futebol. Shenguan foi lançado para o outro lado da arena, e mesmo com a pele dourada, que supostamente aguentava tudo, seu braço ficou em frangalhos, jorrando ketchup para tudo que é lado. E só um redirecionamento de energia de última hora salvou o braço dele de virar purê. Foi a primeira vez que o todo-poderoso Shenguan foi superado num confronto direto. Mas achou que ele ia desistir? Nada! Ele partiu de novo para cima, braços serpenteando como tentáculos dourados, tentando agarrar Iri e jogá-lo de novo para o céu. Mas parecia que estava tentando levantar um prédio com as mãos. Iri não se mexia nem 1 centímetro. Shenguan mudou de plano. Abaixou-se, tensionou os músculos como mola prestes a estourar e pá! Saltou com força descomunal, rasgando o chão. Em seguida, desceu com o famigerado pisoteio de elefante, mais uma de suas técnicas bizarras da intenção. Isso já está começando a parecer um zoológico. O impacto? Um verdadeiro terremoto. A arena tremeu. O palco foi despedaçado como se tivesse sido atingido por um cometa com raiva. E quando a poeira finalmente assentou, silêncio absoluto. Todo mundo em choque, de boca aberta, ninguém nem respirava. Só encaravam atônitos o que ainda restava da arena e do mundo que conheciam. Aquela criatura insana ainda estava lá, de pé, majestosamente parada, como se tivesse cravado os pés no chão com cimento. Nem se mexeu 1 centímetro. Foi então que o protagonista da parada soltou um "Agora é minha vez". Com um puxão só, ele arrancou a perna que estava enfiada até o joelho no chão rachado. Uma aura azul começou a vibrar ao redor do punho dele, distorcendo o ar ao redor como se o ambiente estivesse prestes a fritar. Parecia que o universo ia derreter de tanta energia acumulada. Mas aí, do nada, no exato instante em que ia lançar o ataque final e fazer história, Shenguan ajoelhou com um baita baque e mandou um "Eu me rendo". Parou no meio do passo, mais travado que conexão de Wi-Fi em elevador. O outro, que já estava carregando energia até pelos cotovelos, teve que frear tudo no susto. Regras são regras. Não pode atacar depois que o adversário se rende. As escamas azul escuro que cobriam o corpo dele desapareceram, sumiram. Voltou ao modo humano normal rapidinho. Transformação desfeita com sucesso. Vitória para Iri, anunciou o árbitro com aquele ar de cerimônia. Enquanto isso, o chat da live simplesmente entrou em colapso. Num mundo onde poder é tudo, ninguém esperava que a luta mais bombada fosse terminar com uma rendição.
Lá na academia Xingfeng, o clima era o oposto do festivo. O diretor estava com o rosto mais escuro que nuvem de tempestade, cerrando os punhos como se fosse fazer um pedido para o dragão das esferas. Se fizesse mais força, ele soltava um peido. Lu, a grande aposta dele, tinha falhado. Tudo o que ele investiu no Shangguan foi pro ralo. Quando o rapaz desceu do palco, o diretor praticamente berrou. Você se rendeu? Sabe quanto dinheiro colocamos em você, seu ingrato? Você não pisa numa universidade enquanto não pagar cada centavo de volta. Mal terminou o chilique, Shengu passou a mão no ombro dele, de forma até suave. Mas o impacto foi outro. O diretor sentiu um calafrio que veio do dedão do pé até o último fio de cabelo. O olhar do garoto era sério e a voz mais cortante que faca de chefe. Se eu tivesse tomado aquele último golpe, minha base ia pro espaço. Me rendi porque usei a cabeça, não porque sou covarde. Mas e se você acha que é moleza? Vai lá você e leva o golpe por mim. Deu um passo à frente, ainda calmo. E sobre o investimento da sua academia? Eu vou pagar. Mas lembra de uma coisa, não se ameaça alguém mais forte que você. O diretor, que já estava mais branco que papel, só conseguiu engolir em seco e balbuciar. Você tem um ponto. A câmera não mostrou, mas o estrago já estava feito. O homem estava tão apavorado que se cagou todo. Com o segundo duelo encerrado, o torneio seguiu firme. Dos 4 finalistas, 3 eram da primeira academia de Aing. Um único coitado vinha da segunda academia. E parecia mais figurante de fundo do que competidor. A plateia nem reparava nele. Mal lembravam que estava lá. Enquanto isso, o diretor da primeira academia dava um sorriso tão grande que parecia propaganda de creme dental. Veio o sorteio da semifinal. O primeiro a tirar o papel virou de costas para sair e sentiu um olhar atravessar a multidão. Quando ergueu os olhos, deu de cara com uma garota de olhos brilhando como obsidiana. Linzu! E adivinha? Ela também tinha tirado o papel com a letra A, ou seja, a primeira semifinal seria justamente o confronto dos 2 maiores nomes da primeira academia. O estádio veio abaixo e a transmissão parecia ter virado um festival. Finalmente! Gritava a galera. O duelo mais esperado da história dos exames de Aing. E acabou. Galerinha, a gente vai ficando por aqui. Mas não se preocupe que de vez em quando vou começar a trazer mais vídeos como esse. E os vídeos que forem mais comentados e curtidos, eu posso até trazer uma adaptação dele completa aqui para o canal em formato de anime. Então já mete o dedo aí no like e comenta aí embaixo. Então é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou e fui!